Bom, então comecei a gravar agora. É, olá, né? Eu vou, antes de tudo, eu quero fazer um pequeno, trazer um pouco de contexto sobre o Clube dos Sonhos, sobre essa pesquisa dos sonhos, de onde surgiu, e vou fazer uma breve apresentação de qual a proposta do clube, como vão ser os encontros, é, como vai funcionar mais ou menos essa trajetória, né, que eu tô me amparando, que eu quero guiar, e depois a gente parte para parte prática de uma vez. Acho que é melhor, porque depois, quando a gente ficar líquido, começa a acessar, não é tão legal parar para voltar para um lado mais logístico assim. Então, essa pesquisa, ela eu conheci esse trabalho através da Gabriela Fagundes e da Janet Raymond. Elas são paradoras de espaço também, e tem uns 2, 3 anos já, isso, acho que tem uns 2 anos, que eu vi o convite pela primeira vez no grupo do Possibility Management Global, e de início já me chamou a atenção, assim, muito. E eu nem, quando eu li, né, Navegar os Sonhos. Eu não lembro o nome exatamente que tinha, mas eu fui para um lado de sonhos, daquilo que eu quero criar. Sonhos, quais são os meus sonhos? Depois que eu entendi que era sonho era para navegar os sonhos que a gente sonha dormindo, né? E foi com elas que eu comecei a fazer isso, que eu aprendi esse processo de voltar no sonho, navegar experiencialmente. E fiquei completamente apaixonada. Durante um tempão eu tive uma tricel e com outras duas mulheres que a gente trocava toda de certo tempo, 15 em 15 dias, se eu não me engano. A gente navegava uma a outra, parava espaço uma para outra. E nesse processo eu conheci muito de mim, assim, do que. E acessei coisas que eu não estava acessando em nenhum outro lugar. É como a minha experiência com sonhos é de eles trazerem exatamente o que eu precisava no momento que eu precisava, nem mais nem menos. Nem tentar curar demais, tipo, tentar achar buracos para cavar buraco para resolver, né? E nem tentar fugir de coisas que são necessárias de serem vistas ao mesmo tempo que está em conexão com o presente, com o agora. Então, foi um trabalho que me ajudou muito, assim, e ainda é parte muito viva da minha vida. E foi a relação que eu tenho com os meus sonhos, ela foi se transformando também nesse tempo. Então, e aí ano passado, eu parei o primeiro Clube dos Sonhos, a Alma tá aqui, tava lá. É, foi, foi muito mágico, assim, parar o espaço e poder fazer em grupo. E agora volto de novo com essa proposta, um pouco repaginada, um pouco mais maior, um pouco maior, mas é isso. E então, o contexto do clube é um contexto de possibility management, de responsabilidade radical, na qual você é responsável pelas suas criações, pelo aquilo que você vive, experiencia, conscientemente que você cria, junto do coletivo, né? Esse trabalho com sonhos, ele também envolve a conexão com o inconsciente coletivo, com a sabedoria coletiva, com as forças da natureza, as forças de outras dimensões. É muito energético também, espiritual, digamos assim. Então, é nesse contexto. E a proposta é mergulhar no sonho a partir do corpo experiencial, a partir dos 5 corpos, né, da sua realidade experiencial. Ou seja, não só de um lugar mental, de um lugar de entender o que está sonhando. A, a alma tá aqui, ela pode também falar sobre isso, de como.
É, quando você está pensando sobre o sonho, a interpretação que você faz é uma, as percepções que você tem é uma. Mas quando você para sentir, para dar espaço para descobrir, deixar o sonho se revelar para você, sem você tentar enfiar dentro dele um significado, você deixa isso vir de dentro para fora, pode ser muito diferente, o que você descobre, o que você experiencia. Pode não ter, às vezes, nada a ver com o que você estava pensando, né? Se você quiser falar alguma coisa, ela pode me interromper. Tá bom. E, bom, é isso. Eu vou partilhar rapidinho um PowerPoint que eu fiz para ficar mais visível. Hum, ver se eu consigo. Aí. Tá aparecendo certinho, Alma? Sim, Tá. Então, isso que eu acabei de falar, dos sonhos serem essas experiências vivas de e de mergulhar neles através dos cinco corpos, né, com toda a experiência, e não só com a parte mental, não só tentando entender ele mentalmente. E eu propus 5 encontros para esse clube, então ele é um pouco maior do que o último. O primeiro encontro, que seria na semana que vem, é um encontro de começar a navegar. Hoje a gente vai fazer uma prática também, mas não tem como ir tão profundo. Então, na semana que vem, a gente vai começar a experienciar isso de entrar no sonho e deixar o, e se deixar sentir, se deixar viver o sonho de dentro e perceber o que que acontece. Né? Pode ser que seja fluido de início, você já começa a sentir, você já começa a perceber um monte de coisas, pode ser que demore um pouco mais, e é uma pesquisa viva de cada pessoa que participar, né? Então, o primeiro encontro vai ser uma coisa mais de entrar em contato primeiro, sem muito porquê, sem muita expectativa de tirar algo, mas que pode ser extremamente rico também. Enfim, é extremamente rico. O segundo encontro, a gente vai começar a dar espaço para as outras personagens do sonho. Então, outras pessoas, é, outros seres que possam ter animais, objetos, espaços. Então, se você está dentro de uma casa, se você está dentro de um carro. Todos esses objetos, essas pessoas, têm, são informação, têm sentimentos, têm emoções, têm informação para você sobre o agora e ou o passado, né, de emoções, ou até o futuro. Informações que são importantes para você criar sua vida. Mas tudo a partir do aqui e agora. E nesse encontro a gente vai começar, você vai experimentar como é dar voz para essas vozes e perceber o impacto que faz em você, o quanto está em conexão com o que você está vivendo. Enfim, isso vai perpassar todo o clube, né? No terceiro encontro, a gente vai mergulhar no profundo. Eu dei esse nome porque eu costumo pensar esse encontro como um de mergulhar nos pesadelos. Mas o que eu tenho descoberto, e no último Clube dos Sonhos isso ficou bem claro para mim, é que não é necessário criar uma separação entre pesadelo e sonho. E, e o que eu quero propor, e que depende também de quem estiver no grupo. Mas a minha proposta é que seja um encontro para se aprofundar em questões que estão mais enraizadas, mais difíceis de soltar. Por exemplo, quando você fica sonhando repetidamente a mesma coisa, ou sonhos que o medo é muito grande, ou que tem muita emoção, sente raiva, sente tristeza, sente medo, não consegue, e aquilo precisa de mais espaço, precisa de mais vazão. E
Às vezes, essas coisas, elas ficam bloqueadas, são caminhos bloqueados, porque justamente parece grande demais, parece, um pesadelo horrível, um monstro. Mas quando você começa a sentir, quando você dá espaço, você vê que geralmente não é maior do que você. E os últimos encontros, o quarto e o quinto encontro, eles vão ser mais. Vou falar primeiro do quarto. O quarto encontro, o que eu percebo com essa pesquisa dos sonhos é que a maioria das pessoas que se interessam pelo Clube dos Sonhos, por navegar os seus sonhos, já tem alguma pesquisa viva, né? Já fez algum curso ou tem alguma forma já de lidar com os próprios sonhos, de se relacionar com os sonhos. E a minha proposta nesse quarto encontro é você trazer qual a forma você já vinha usando outras coisas que já fazem parte da sua vida e agora é, um nível u- usar as ferramentas que você foi aprendendo nos outros encontros para ir um nível além, para dar mais espaço, talvez para coisas que você já sabe, porque é a sua forma de se relacionar, é a sua forma de criar tanto os seus sonhos quanto a sua vida, que é o que conecta com o último encontro. Então, é muito importante que você consiga fazer essa conexão, esse fio de como é o meu mundo dos sonhos, qual é a minha relação com os sonhos e como que as diferentes técnicas se relacionam dentro de mim. Uma coisa que eu percebo é que nenhum contexto é a verdade. Tipo, em nenhum momento eu tenho o impulso, o propósito de dizer essa é a forma como você precisa usar os seus sonhos. É para isso que eles servem, como se fosse uma verdade absoluta, mas sim como mais uma possibilidade. E que tem um propósito bem específico de ser um processo de embodiment, né? De estar profundamente dentro do corpo e dentro da experiência com todos os corpos. O que não significa que outras experiências não sejam também produtivas para você. Então, eu tive esse impulso, esse clube, acho que o outro também, claro, mas ele vem para mim com uma criação que eu faço em conjunto com as forças com os meus princípios brilhantes, com as forças da natureza, com os seres que trabalham comigo. E eu tive esse impulso, e ele veio com muita força, assim. Então, eu sinto muita alegria e me sinto empolgada para experimentar isso, dar espaço para isso. E o último encontro, ele é sobre linhagem arquetípica e criação, que é, ok, agora você já navegou seus sonhos, você já tem uma estrutura maior com relação aos seus sonhos, aos seus sentimentos, emoções. Então a gente vai começar a olhar para de onde que eles são criados, para essa fonte de onde os sonhos são criados e como é, os seus sonhos te passam mensagens, te passam um- fazem parte do seu caminho brilhante aqui na Terra. Fazem parte daquilo que você veio criar, veio trazer para o mundo. E criar até para você mesmo. Quando você cria o que você realmente quer, isso reverbera para todas as pessoas ao seu redor. Então, é, então a gente vai abrir mais essa coisa do como que eu tô criando. Por- e eu não quero dar spoilers, mas eu vou dizer que a nossa criação, o que a gente cria nos sonhos, a forma, né, os impulsos, a fonte de onde os sonhos são criados, é a mesma fonte de onde a vida acordada é criada. Então, conforme você vai ganhando essa matriz, vai ficando mais fácil de. A proposta é que fique mais fácil de você criar acordado aquilo conscientemente, com mais consciência. E a partir de um fluxo dessa conexão com a sua linhagem, com o seu coração, com o seu ser, né? Então, e ao longo dessas semanas, vão ser 5 semanas, eu vou manter sustentar espaço para o grupo no Telegram,
onde a gente vai estar sempre trocando, é, compartilhando coisas, compartilhando como está sendo esse processo nos outros dias também. E eu quero pesquisar um pouco também com vocês o que que influencia ou não nos seus sonhos. Tipo, sei lá, a hora que você vai dormir muda, a hora que você acorda muda muito a sua relação, o que você come, as suas emoções. Se você tem um dia muito caótico, como fica a sua noite? E eu vou trazer práticas ao longo das semanas para a gente perceber melhor essa relação e essa ponte também, né, entre mundo do sonho e mundo acordado, que no fundo não tem muita separação, não. E a, a logística é que vão ser 5 encontros, começando no dia 5 de agosto, vai até dia 2 de setembro, às quartas, às 8. Esse horário, se for uma questão, pode ser negociado também. E planejo ter uma duração de 1h45, não vai passar das 10, no máximo até as 10. E o investimento, o valor é R$ 550, sai R$ 110 a sessão e pode ser parcelado em até 5 vezes, ou por Pix ou pelo link de pagamento, mas aí tem as outras taxas e tal. Mas isso também a gente pode negociar conforme a necessidade de cada pessoa. Então, se você tem interesse de estar nessa turma do Clube dos Sonhos, me manda mensagem para a gente conversar. E deixa eu ver. E é isso, acabou. Então, obrigada. Eu vou parar aqui a gravação e vou seguir o encontro com uma prática experiencial que eu não acho que. Calma. Ah, tá. Que eu não acho que cabe. Assim, não dá para fazer sozinho, então não, não adianta. É só assistir a gravação da prática. É uma prática que precisa de guiança, né? De grupo mesmo. Então é isso. Obrigada. Deixa eu fechar aqui.